Pode começar? Olha, nós vamos falar aqui sobre medicina biomolecular. Vocês vão entender por que eu chamo de biomolecular. Olha só, tudo começou com o Dr. Guilherme Deutscher, em 1983. E eu fui no primeiro congresso de medicina ortomolecular, organizada pelo Dr. Deutscher, Dr. Guilherme Deutscher, ele é falecido agora. E lá eu aprendi muita coisa. Eu era um médico intensivista. Eu tinha acabado de fundar a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, na época, quer dizer, eu era super clássico, né? Medicina clássica, medicina... E eu tinha aplicado a prova de especialista, eu assinei meu diploma de especialista em terapia intensiva, mas aí eu vi uma nova visão. Na terapia intensiva eu via muita gente morrer de infarto com 32 anos, via muita gente morrer de septicemia, de infecção, e eu não podia fazer nada. E minha tese de doutoramento era sobre septicemia, sobre infecção, sobre choque séptico em cão. Eu produzi o choque séptico em cão. Mas aí depois de produzir o choque séptico, difícil tirar. Me desculpe. E aí isso tudo começou então com a ortomolecular, Dr. Deutscher. Aí passaram-se 4 anos, na época eu era professor de fisiologia da Santa Casa, da cadeira de fisiologia. E lá, junto com o professor de bioquímica, de farmacologia, nós fundamos a Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular, que seria bioquímica aplicada à medicina. Então, eu sei quem é. Não é doente. Olha só. Então, no departamento de fisiologia, nós fundamos então a bioquímica aplicada à medicina. Bioquímica aplicada à medicina. Em 1990. Então, nós começamos a dar cursos no Brasil inteiro. Tinha 150, 200 pessoas assistindo esses cursos na Santa Casa, em vários estados do Brasil. Nós formamos muita gente. Nessa área. Então, nós passamos a encarar a medicina como biomolecular, porque na orto, que foi idealizado pelo Linus Pauling, em 1968, ele falava assim, molécula certa no lugar certo, né? Isso é uma coisa interessantíssima, isso aí deu um start, isso deu o início, foi fabuloso esse início desse professor, Linus Pauling, professor de química. Mas aí nós vimos que o indivíduo, ele vive num ambiente, né? Ele está vivendo num ambiente. E o ambiente tem metal tóxico, tem agrotóxico, tem várias coisas. Então nós fomos incluindo várias coisas na medicina que eu não podia mais chamar de ortomolecular, que é molécula certa no lugar certo. Então vocês vão ver quantas coisas a medicina biomolecular faz. Então, olha só, a medicina ela está se transformando. Existe o jeito de encarar a doença como aquele rebanho estatístico, né, da medicina com evidências. Você pega um rebanho, vê estatisticamente o que funciona para o rebanho e tenta colocar o que você viu no rebanho no paciente que está perto de você. Nós fazemos o contrário. O que nós fazemos na medicina biomolecular é estudar o indivíduo que está na sua frente. Ele chega aqui, eu vou estudar. Seja o que ele tiver, nós vamos estudar. Toda doença tem causa. Toda doença tem causa. Nós vamos buscar o porquê. Por que ele está com câncer? Por que ele está com esclerose múltipla? Por que ele está cansado, que é mais frequente? Por que ele está com depressão? Por quê? Então, se a gente for para raciocínio, em termos de raciocínio,
nós vamos cuidar então das células do indivíduo. O que a célula precisa para funcionar direitinho? O que aquela célula precisa? Em primeiro lugar, a célula precisa de um pH adequado de sobrevida, e isso vocês não se preocupem, viu? Porque o nosso organismo possui mecanismos excelentes de controle de pH. Excelentes. Você não consegue mudar o pH do sangue. O pH do sangue é 7,38 a 7,42. O primeiro mecanismo é o sistema tampão. O segundo é a respiração. E o terceiro é o rim. São os rins. Então, pH você não consegue modificar. Esse negócio de dieta alcalina, dieta isso, você não consegue modificar o pH do sangue. Porque as enzimas funcionam com pH de 7,38 a 7,42. Então, esse é importante, mas a gente não precisa se preocupar. Outra coisa é a osmolaridade, ou então chamado melhor de osmolalidade. Osmolalidade. Essas células precisam estar no ambiente osmolar ideal. Osmolaridade é 2 vezes sódio, mais glicemia sobre 18, mais ureia sobre 6. Né? Então, qualquer doença precisa de uma osmolaridade adequada. Se esse menino aqui mudar a osmolaridade dele agora, se ele comer sal, mudar 0,1%, já vai acontecer mecanismos para voltar à osmolaridade 0,1%. Então o organismo também cuida dessa osmolaridade, tá? Mas eu estou falando aqui de doente grave, né? Que vem aí com 144, 145. Nós temos que deixar ele, o sódio ideal, em 138, tá? Essa é a primeira coisa importante que eu quero falar para vocês. Deixar o sódio plasmático em 138. Porque com 138, a termodinâmica celular vai funcionar melhor. A polarização da célula vai ser maior. Então, o sódio ideal seria 138, o potássio 4,5, tá? 4,5 a 5, 4,5 a 5. A glicemia em torno de 80 e a ureia normal, né? Independente da idade. Com a idade a ureia vai subindo, né? Mas deixa o mínimo possível a ureia. Mas não se importa com a ureia, não. O organismo... O sódio é a mesma coisa, independente da idade também. Não, sódio não. O sódio tentam manter em 138, independente da idade. Potássio 5,5, 5, 4,5, 5. Glicemia, o ideal é 80 a 90, tá? Acima de 90 já começa a haver inflamação. Então o ideal seria isso. E abaixo, fique começando. Abaixo? Abaixo dos 80, tem pouca energia para o organismo? Não, abaixo de 80, 70 também tudo bem, não tem problema. Não tem problema. 70, sempre 70, não tem problema. Mas você não pega 70, a pessoa tem que estar sempre 80, 90, 100. Eu tive um paciente que às vezes ele estava fazendo uns quadros de pânico e ele melhorou, mas continuava tendo alguns sintomas assim, taquicardia e tontura e tal. E a gente fez uma curva dele. E ele estava fazendo assim, depois de meia hora daquele teste da curva, ele fazia 60. Bom, isso aí é uma coisa importantíssima que eu dou muito valor para o que você está falando. Hoje mesmo eu vou falar sobre isso. Eu dou muita importância para o que você está falando. Mas nós vamos chegar lá. Então, pessoal, vamos chegar na célula. Essa célula tem que funcionar direitinho. Então, nós temos que cuidar das células do nosso paciente. As nossas células precisam de 47 nutrientes essenciais. Vai ter tudo em slide isso aqui, hein? Precisa, então, dos aminoácidos, dos sais minerais, das gorduras, né? Sais minerais, aminoácido, gordura, o que mais? E das vitaminas, né? E das vitaminas. Então, 47 nutrientes essenciais. Se a célula do seu paciente tiver os 47 nutrientes essenciais por quê? Porque ela não consegue fabricar. Você tem que pegar da nutrição, por isso se chama essencial. Então, se ela tiver os 47 nutrientes essenciais, ela tem o poder de indução gênica.
Cada nutriente essencial, ele induz genes a fabricar alguma coisa. Olha a importância dos nutrientes essenciais. Então eles funcionam não só como matéria-prima de construção de elementos que a célula precisa, mas também como indutor gênico. Agora, isso seria o suficiente se nós vivêssemos há 2000 anos antes de Cristo, né? Mas nós vivemos há 2000 anos depois de Cristo. Então, se o indivíduo tiver metal tóxico, agrotóxico, aditivo alimentar, excesso de ferro, ferro é bom, mas em excesso é ruim. Excesso de cobre, cobre é bom, mas em excesso é ruim. Esses elementos tóxicos não deixam fazer a indução gênica. Eles atrapalham a indução gênica. Então, você pega muito paciente com depressão, que o psiquiatra já trocou 3, 4 remédios. Geralmente, se você vai estudá-lo, ele está com chumbo no organismo. O chumbo impede a fabricação do neurotransmissor chamado serotonina, por exemplo, né? Então, você tira o chumbo, mantém ainda, claro, o antidepressivo, logo ele está sem o antidepressivo. E o que a gente faz, nesses casos também, é dar matéria-prima para ele fabricar serotonina, que é o triptofano, né? Se for a falta de dopamina, você vai dar a tirosina, e assim por diante. Isso nós vamos ver tudo. Eu estou só dizendo as coisas gerais. Então, olha só, 47 nutrientes essenciais para esse indivíduo. Vamos tirar os tóxicos dele. Aí eu aprendi uma coisa nos últimos 3 anos, pessoal. Daí que o Dr. Adalto me ajudou. Eu aprendi que existem bactérias interferindo no nosso organismo. Tá? Então, agentes biológicos também atrapalham o funcionamento da célula. Os principais agentes biológicos que nos atrapalham é o micoplasma pneumoniae, a clamídia, que agora mudou de nome, ela ficou mais bonitinha agora, é clamidófila, né? A clamidófila pneumoniae, tudo com Y nesses is. E o Epstein-Barr vírus, né? Esses 3 aí são terríveis, a gente tem que ficar de olho nesses 3 elementos, tá? Tudo bem. Vimos esses elementos, e é o IgG, hein? Olha, é IgG, não IgM. IgG aumentado do micoplasma, da clamídia e do EBV. Que ela fica dentro da célula. Essas 3 aí ficam dentro da célula, no intracelular. Então, vamos lá. Tem os nutrientes essenciais, você já tirou os metais tóxicos, tem a célula aqui. O que falta, pessoal? O que falta? O que o médico não vê? Eu me incluo nesse médico, tá? O citoplasma, né? A água citoplasmática. Ninguém liga para a água, né? Essa água que nós temos no citoplasma é um coloide, né? Não é uma água, ela é um coloide. Ela é uma água estruturada. Então, uma célula, para viver perfeitamente, ela precisa de água estruturada. Ela precisa de pontes de hidrogênio para manter a conformação terciária e quaternária das proteínas, manter a conformação do DNA e do RNA. Tudo isso é feito com pontes de hidrogênio. Então isso é uma coisa esquecida minha, que só nos últimos 5 anos eu prestei atenção. Isso nós diferimos também da aorto, né? A aorto foi a nossa mãe, né? Mas a medicina evolui. Então nós acrescentamos tantas coisas que nós começamos a chamar de biomolecular. Então nós temos que cuidar da água também. Agora, imagine você, por que nós estamos cuidando dos nutrientes, tirando metal tóxico, cuidando da água, para quê? O que a gente quer que funcione, pessoal? A célula precisa do que para funcionar? Energia. Energia. Então, tudo isso que nós fizemos vai fazer a mitocôndria funcionar. 1 mol de glicose e 36 de ATP. Né? Então, essa célula vai começar a fabricar energia. Então, é isso que nós precisamos fazer a célula, energia.
com tudo isso. E com tudo isso, a célula vai funcionar melhor, do organismo como um todo. Dessa forma, pessoal, não existe doença que nós não podemos tratar na medicina biomolecular. Porque nós vamos tratar o organismo, nós não vamos tratar a doença. Eu não vou tratar... Olha só, eu estou tratando muito paciente com câncer atualmente. Eu não trato o câncer, eu trato o indivíduo com câncer. Se ele estiver bem, não tem como. Eu trato o terreno, Porque para mim câncer não são células malignas, são células doentes, que ficaram doentes, chegando a doença a tal ponto que elas entraram no estado de quase morte. No estado de quase morte, elas colocam em ação mecanismos de 3,8 bilhões de anos de sobrevivência. Os mesmos mecanismos que fizeram nós estarmos aqui agora. Aí ela começa a proliferar, né? Se eu tiro o tóxico, o metal tóxico, ou o agrotóxico, ou a bactéria que está fazendo essa célula sofrer, essa célula para de se reproduzir. Em 4 meses ela morre sozinha por apoptose, que a maioria das células morrem em apoptose. Você sabe que os lábios que você beijou seu marido hoje não é o mesmo que beijou há 4 meses atrás, né? Você sabe disso, né? Porque nós mudamos, né? Isso aqui muda, não é? Isso aqui muda, isso aqui nós nos transformamos. Então, isso quanto ao câncer, que é a coisa mais séria. Mas todas as doenças, esclerose múltipla. Então, você trata a esclerose múltipla? Trata, vem cá, nós tratamos o corpo. As especialidades, pessoal, é uma judiação. Porque eles tratam a doença, né? O que faz a medicina convencional que eu aprendi nela, né? Todos nós aprendemos. Você estuda o indivíduo com sinais e sintomas, sinais e sintomas, não estuda o intrínseco do indivíduo. Você pega os sinais e sintomas, vê o exame físico e chega uma síndrome e um diagnóstico. Com o diagnóstico, você carimba na testa do paciente. Pá! Diagnóstico, esclerose múltipla. A partir daí, entra nos tratamentos convencionais da medicina com evidências, tá? Quer dizer, o doente passou ele não é mais um organismo, ele é um nome. Então, eu abomino diagnósticos, tá? Eu acho um nome abominável isso. Eu não gosto dessa palavra. Essa palavra é uma pecha, atrapalha a medicina. Você pode até falar, tudo bem, diagnóstico tal, mas você não pode esquecer que cada esclerose múltipla é uma esclerose múltipla. Cada doente com câncer é um doente com câncer. Então, é isso que nós fazemos. Tratamos das células, pensando nas células, tá? E aí, há uns 8 anos atrás, eu aprendi que no núcleo tem genes, né? E que funcionam são genes. Eu não posso modificar genes, não consigo. Talvez um dia aí consigo. Então, eu não consigo. Agora, eu consigo modificar a epigenética, né? Então vem o grande capítulo da epigenética, coisa mais linda que existe. Porque com a epigenética você consegue fazer funcionar genes ou diminuir a função de genes, interferindo na epigenética. Agora, o uso de elementos da epigenética são elementos nutricionais, pessoal. É tudo com nutrição, é tudo com elementos, com aqueles 47 nutrientes essenciais, com plantas, com fitoterapia e com fungos. Sabe por que isso? Porque o nosso ancestral comum, a nossa célula ancestral comum, deu origem à árquea, bactéria e à eucariota. Nós somos da eucariota. A eucariota deu 3 ramos: animais, plantas e cogumelos. Tá certo? Então nós viemos desse ancestral comum. Então, na medicina biomolecular, nós usamos aquilo que foi proveniente do ancestral comum. Os nutrientes, animal, plantas, nós usamos fitoterapia e nós usamos os fungos.
Nós fomos provenientes lá daquele ancestral comum. E é isso que nós usamos. Nós usamos elementos que o nosso organismo conhece há 3,8 bilhões de anos. Época que chegou na Terra a primeira célula, tá? A primeira célula. Perguntas. O clínico é uma beleza, o clínico, né? O clínico vai pegar todas as doenças. O psiquiatra vai pegar as doenças psiquiátricas e vai cuidar dessas doenças psiquiátricas com essa abordagem. Pensando em psiquiatria, paciente com 62 anos, esquizofrenia, sintomas de esquizofrenia, alucinações auditivas não visuais, auditivas, problemas comportamentais, desde os 26 anos. Várias internações, 5 internações, com drogas pesadas. De repente ele pegou uma pneumonia. O médico, acho que o médico antigo, ele deu claritromicina. Se fosse um médico moderno, ia dar outro remédio. Mas o médico antigo deu claritromicina. Ele melhorou da esquizofrenia. Aí, tudo bem, acabou o antibiótico, 15 dias de antibiótico, parou a claritromicina, voltaram os sintomas. Aí ele começou a reduzir as drogas e dar claritromicina em pequenas doses. Ele tinha micoplasma, esse paciente. Então ele foi infectado pelo micoplasma, infectou lá, inflamou a área temporal, tinha alucinação auditiva. Um outro caso de um menino, entrou na faculdade, brilhante, de repente começou a ter alterações de esquizofrenia. Ele pegou uma infecção, uma sinusite, aí deram minociclina para ele. Minomax. Esse também melhorou, tirou a droga e ficou. Aí o médico não teve coragem de tirar a minociclina, tá? Quer dizer, existem causas também para a esquizofrenia que tem que ser pesquisada. Eu acredito na inflamação, com certeza. Quantos pacientes psiquiátricos devem ter essa infecção? Ou então um metal tóxico, uma depressão que não melhora, que tem chumbo. E os nossos médicos, nossos colegas, eles não enxergam isso. E eles ainda nos criticam, apesar de nós sermos reconhecidos, pessoal. Nós somos reconhecidos, a primeira vez que nós fomos reconhecidos foi em 1998. A medicina ortomolecular, biomolecular, estava proibida na época. Aí eu tinha fundado a Sociedade de Terapia Intensiva junto com um conselheiro do CREMESP. Então, esse conselheiro do CREMESP me chamou, falou, me diga, o que é isso que todo mundo está falando? Tá? Então, eu praticamente ditei a 1500, tá? A 1500. Aí ela foi aceita, foi a primeira regulamentação, mas com muitas ressalvas. E agora, em 2010, eu levei 3 anos, pessoal, fazendo reuniões lá em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, com uma série de médicos, geriatra, cardiologista, endócrino, várias especialidades. Mostrei 6.000 trabalhos para convencer esse pessoal, em 3 anos, e aí nós fomos finalmente regulamentados na resolução 1938 de 2010. Tá? Então, a partir daí, eu comecei a pleitear sermos área de atuação seguida, todo ano. Cada ano que eu pedia, negativa. A terceira vez que eu pedi, falaram, olha, você só pode pedir daqui 5 anos. Não me amole, sabe? Então, nós não somos área de atuação. Eu não sei porquê. A homeopatia, sem trabalho nenhum, conseguiu. A acupuntura, tudo bem? A acupuntura, que trabalhos que mostraram para o CFM? Não mostraram. Eles conseguiram ser especialidade. E nós com todos os trabalhos, com toda a eficácia que nós mostramos que existe no tratamento de pacientes,
Não conseguimos nem área de atuação. Mas eu continuo buscando isso, tá? Eu continuo buscando. Mas significa o não reconhecimento da área de atuação? Se você atua nessa área, eles podem ouvir algum processo. Ah, você está tratando um paciente, aí, sei lá, não deu certo, olha, o Conselho Federal pode vir e falar, ó, é o seguinte, isso aí não é área reconhecida, então você não pode... Olha só, boa essa pergunta. Por exemplo, o pior dos casos, o câncer. Quando o paciente tratando de câncer, ele continua tratando com a medicina convencional. O doente psiquiátrico continua tratando com o antidepressivo. Eu só acrescento os conhecimentos da estratégia biomolecular, que é assim que nós somos chamados no conselho, tá, pessoal? Estratégia biomolecular. Então assim, seria um ajudante do tratamento. Isso. Você não poderia... Isso. Você não pode... Seria um complemento. Por isso que eu fundei a medicina complementar no ano de 2000. Com o ministro da Saúde, com o Serra na época, foi lá e falei, vou chamar a medicina complementar e ninguém vai mais amolar. Pelo contrário, me amolaram mais ainda. 800 pessoas naquele convênio, tinha gente... Tava. Olha, esse nome foi pior ainda. O ministro achou bom, mas o Conselho Federal, o Conselho Regional achou péssimo. Isso aqui não é medicina, isso aqui... Acupuntura não existe. Homeopatia, imagina, o pessoal do Conselho. Isso aqui não devia nem existir, sabe? Antroposofia não existe. Antroposofia? O que é isso, antroposofia? O que é isso? Ondas eletromagnéticas cuidando de alguém? Que vocês estão? Onde vocês viram isso? Pronto, acabaram com a medicina complementar. Acabaram. Ele começa com muito processo. Eu fui diretor da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Nós fomos denunciados por um colega no Paraná, porque nós éramos uma seita, pô. Nós fomos no Congresso, pô. Fomos no Conselho Regional responder por causa disso. Eu era diretor, fui. Fomos lá, os caras chamaram a gente. Falaram, aí nós tivemos que explicar o que é. Vocês conhecem? Quer dizer, a gente não pode nem estudar o que é novo, assim, o diferente. Mas não, diferente, não precisa ser novo. Tem que ser diferente. Diferente. Fazer Diferente. diferente, só isso. Que isso Mas não foi uma coisa assim, na minha ignorância, aceita. Você fez funcionar aqui? Não. Eu vou mostrar para vocês como eu trato esse paciente, como eu